Sexta-feira, 11 de dezembro de 2015. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Na última reportagem da série sobre a Transbrasiliana aqui na região, os prejuízos causados pela falta de asfalto na rodovia nos municípios de Quatro Irmãos, Erechim e Passo Fundo. Qualificação para muito mais do que conquistar uma vaga, mas para se manter no mercado de trabalho. A gente fala sobre esse assunto em função dos cursos de especialização aqui da UPF que estão com inscrições abertas. Hoje tem dica de cinema para o fim de semana. A gente mostra também como foi a confraternização da UPF com a imprensa de Passo Fundo e região. E ainda, no quadro cultural Acorde, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil e os reflexos aqui na região. Uma exposição em Passo Fundo relembra os 70 anos do fim do conflito. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Se você costuma se deslocar até o Campus 1 aqui na UPF ou mesmo acompanha o fluxo, não somente no trevo de acesso ao campus, mas também da BR-285, vai entender que boa parte do congestionamento está relacionado com a ausência de asfalto na BR-153. E os fatores negativos são ainda maiores. Existem registros de pessoas que passaram por condições desesperadoras numa Transbrasiliana que hoje serve como rota de fuga. A falta de asfalto do trecho de quase 70 quilômetros tornou-se perigoso, desacelera o desenvolvimento regional e ainda prejudica moradores de 9 municípios, como Passo Fundo, Quatro Irmãos e Erechim. Tudo isso você confere agora na última reportagem da série sobre a rodovia federal que mudou o Brasil. Em 19 anos de emancipação, Quatro Irmãos não possui nenhuma ligação asfáltica. Para chegar aqui, somente via estrada de chão. Quatro Irmãos é um município essencialmente agrícola, né? Ele tem uma área de 270 km², né? O maior produtor de soja do Alto Uruguai. Então, aqui dos 32 municípios da região, ele é o maior produtor de soja. E nós temos aí uma população em torno de 1.800 habitantes, né? Que também, grande parte dela, tem sua renda e depende da agricultura e muito. Todos os lugares onde passa uma rodovia asfaltada, o progresso, né, o desenvolvimento, ele é muito maior, muito mais rápido, né? Porque ninguém vai procurar um lugar para investir onde não tem acesso, onde não tem infraestrutura. Eu tenho oficina mecânica, né? Mas é agrícola, né? Também mexemos com alguns caminhões, né? E ela afeta nós porque nós não vem transportadora para Quatro Irmãos, para nenhuma empresa aqui, né? De oficina, né? Nós temos que sempre buscar as peças em Erechim, né? Ou pagar motoboy para trazer, também é caríssimo. Motoboy, a última vez me cobrou R$70, né, para vir até aqui. De Erechim até aqui? De Erechim aqui, dá 26 quilômetros de chão, dá 32 quilômetros ao todo. É difícil até para você manter hoje a população no município. Sabendo ainda que nós temos aí serviços de qualidade em relação à saúde, educação e todos os outros demais serviços. De acordo com o DENIT, há várias solicitações para a conclusão da rodovia, que dependem hoje de novos estudos para viabilização e um novo projeto adaptado às normas atuais de construção de estradas. Obras como pontes e bueiros estão prontas, mas a terraplanagem foi perdida. Erechim tem 102 mil habitantes, ela é assim, geograficamente central na região Alto Uruguai, formada por 32 municípios. Nós temos este foco industrial, ele é segmentado basicamente na área da alimentação, ou seja, basicamente frigoríficos e fábricas de bala.
nós temos aí uma parte do metal mecânico muito forte. Nós produzimos aí, por exemplo, ônibus para o Brasil e para uma boa parte da América Latina. E também tem outras áreas, por exemplo, pavilhões industriais, produzimos aí para o Brasil inteiro. Em Erechim, conhecemos este tecnólogo em estradas e topografia, que trabalha na área há cerca de 35 anos e que estuda a rodovia há cerca de 1 ano. Segundo Madri, a pavimentação deste trecho da BR-153 seria extremamente barata, cerca de 100 milhões de reais, se comparada ao custo previsto para duplicar a RS-135, que resultaria no triplo deste valor. O acesso a Ipiranga existe bem um corte de rocha único em todos os 68 km da rodovia, que tem pedra, tem basalto, que serviria para o asfaltamento da estrada. E o asfalto está dentro da faixa do mínimo, porque ele corta ao meio. E é uma pedra de boa qualidade, que barateria bastante o custo, porque o britador ficaria quase que no meio do trecho. No máximo, 2 anos estaria pronta. A 135, a RS, seria mais de 4 anos. Além do custo de desapropriação, problemas ambientais, aterro, terraplanagem, que vai cruzar dentro de deslocamento de casa dentro de Getúlio, a reserva indígena, que é um grande problema, pontes, viadutos. Então é um custo alto, um custo exagerado e desnecessário no momento. Ele observa também o encurtamento das distâncias para quem precisa se deslocar no estado, por meio de Passo Fundo e imediações, além das questões de segurança de trânsito. E muitos seriam os elementos favoráveis ao pretendido asfaltamento da BR-153. De acordo com o tecnólogo, com a pavimentação, 90% do tráfego de caminhões e mais de 60% do tráfego de veículos leves seria direcionado para a BR-153, desafogando a RS-135 e também a BR-285, que forma um ponto de estrangulamento na chegada a Passo Fundo e congestiona o fluxo de acesso à UPF. Procurada pelas lideranças municipais, a Universidade de Passo Fundo, junto com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os Coredes Produção e Norte, vem realizando um engajamento a favor do desenvolvimento regional. A tradição e a qualidade do ensino oferecidos tornam a instituição, com 47 anos de história e mais de 20 mil alunos, muitos deles dessa região, uma referência em educação superior no estado e na região sul do Brasil. A Universidade de Passo Fundo sempre esteve junto com as comunidades, encaminhando as propostas que veio ao encontro do desenvolvimento delas e de toda a nossa região. A proposta de pavimentação da BR-153, que ao longo da história foi esquecida, é agora resgatada. E a Universidade de Passo Fundo está à frente deste movimento, chamando todas as comunidades envolvidas ao longo deste trecho, tanto do município de Passo Fundo quanto do município de Erechim, pegando as duas extremidades, para provocar a discussão e a movimentação política e econômica desses municípios para chegarmos à conclusão desta tão importante rodovia. Passo Fundo tem 158 anos de emancipação e conta com uma população aproximada de 200 mil habitantes. Passo Fundo passou por um processo de industrialização muito acentuado nos últimos 10 anos e isso se somou a várias potencialidades do município. Um comércio muito forte, uma cidade que se destaca muito na área da saúde. Nós somos hoje a principal cidade do Brasil na área da saúde entre as cidades médias, construção civil muito pujante, educação de muita qualidade. Passo Fundo é verdadeiramente uma capital regional, com facilidade de acesso ao centro do país, economia diversificada, serviços de primeira qualidade, uma cidade pronta para crescer e se desenvolver cada vez mais. Esta é uma região produtora, rica, trabalhadora, que ficou para trás quando os outros trechos da estrada já foram pavimentados. Passo Fundo e Erechim ficariam ligados ainda mais pela pavimentação da Transbrasiliana
que se impõe nesse século XXI que nós estamos vivendo. E de acordo com estudos feitos pela UPF, se traçarmos um mapeamento comparativo de distâncias de Passo Fundo a Quatro Irmãos, por exemplo, indo pela Transbrasiliana, há um encurtamento de 15 quilômetros em relação à RS 135. De Passo Fundo a Ipiranga do Sul, são 48 quilômetros a menos. Então, considerando, por exemplo, a distância desses municípios até Passo Fundo, para a questão de saúde, a própria questão de ensino, né? Então, todos esses elementos estariam sendo facilitados. Porque por esta rodovia transitam nossos filhos na busca de qualificação profissional através das faculdades, eles precisam andar nessa rodovia. Isto, além de preocupar-nos pelas faltas de condições e a segurança da vida, também para os municípios causa maior gasto, dado a manutenção dos veículos. Aliás, houve uma época em que o trecho de 68,4 quilômetros aparecia no mapa como asfaltado. Hoje, o mapa foi atualizado, mas o fato ainda confunde as pessoas. Eu sei que é asfaltado no mapa, ela mostra ser asfalto. Sim, no mapa, assim, a gente acompanha, sabe que está asfaltada. Ela passou a constar nos guias rodoviários como asfaltada, mesmo sem ter o asfalto, isso na década lá de 70, 80. E como é possível perceber ao longo de todo o trajeto que percorremos, na conversa com representantes da indústria, do comércio, lideranças municipais, motoristas, agricultores, a história se repete. Sim, é sempre a mesma história, vão enrolando e nunca saem. Não aconteceu, eu acredito, por falta de força política. Isso aí já veio lá dos anos de quando fizeram o levantamento que começou essa questão política. Infelizmente, nas últimas eleições, eu acho que já há 8 ou 12 anos, o norte do Rio Grande do Sul não tem tido nenhum deputado federal, né? Ainda sendo que, se a 153 ser duplicada, melhor ainda, porque ali o movimento é grande também. Mas lá é com um pedágio, então lá pode sair e a Transbrasiliana pode sair também, porque a Transbrasiliana é com recurso federal. Então quer dizer que não ia interferir uma obra na outra. E começar essa obra que é uma importância tão grande e tão aguardada por todas as gerações aí do nosso município. E eu acho que a gente está merecendo isso aí já há muito tempo. A história só não se repete para um jovem estudante. Que 2 semanas atrás eu sofri um assalto saindo da aula à noite e eles me colocaram no banco de trás e me levaram de cabeça baixa até essa Transbrasiliana, que até então eu não conhecia ela. Fiquei conhecendo no dia. Aí me deixaram lá uns 15 quilômetros para dentro de estrada de chão, sem tênis, e eu não sabia para que lado que eu ia, porque não tem iluminação, não enxergava a cidade, não sabia para que lado seguir. E para que ela deixe de ser perigosa e um descaso para o desenvolvimento regional, o que se espera é... Olha, a gente sempre tem esperança, né? Vocês ficam na esperança. Na esperança, só uma esperança. E o asfaltamento dela me parece que não é algo tão gigantesco. Basta vontade política, não é? E pressão econômica. Me parece que são esses dois universos que estão em evidência. Olha, o meu avô já perdeu a esperança, ele não acredita muito. Eu também não sei se vem ou não vem. Eu quero andar em cima dela asfaltada. Mas eu acho que antes de morrer eu quero ver se faz o asfalto. É uma esperança. Eu tenho. E daí tem estrada boa. E a UPF recebeu ontem em um jantar de confraternização a imprensa de Passo Fundo e região. Na cerimônia, a universidade fez um agradecimento pelas coberturas realizadas durante o ano. O reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, reforçou a parceria firmada entre a universidade e os veículos nesse ano de 2015.
Também participaram do jantar os atletas apoiados pela Universidade de Passo Fundo. E aí o técnico Giba, do time de voleibol feminino, entregou uma medalha do título de campeão gaúcho ao reitor. E a noite de integração contou com a participação artística dos músicos Chico Frandoloso e Gei Silvano, da banda General Bonimores. Depois do intervalo, a gente fala sobre qualificação profissional. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com a coordenadora da pós-graduação da UPF, professora Rosa Calil. E ainda, no quadro Acorde, a jornalista Fanny Baruf vai mostrar os detalhes de uma exposição sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente já volta.